Olá, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui tendo o prazer de conduzir uma live sobre misofonia, né? Que eu acho que vai ser muito bacana. Nosso convidado hoje é o Dr. Pedro Katz. A gente está esperando a entrada dele. Enquanto isso, vou cumprimentando vocês que parece que já estavam aí esperando, né? Jaque Greenblatt, tudo bem? Ana Brook, não acredito, querida. Tudo bem com vocês? Li Charan, fonoaudióloga Rúbia Bruno, Marina Fac, querida, tudo bem? Oi, Jaci. Olha, fica aí que eu vou mostrar o que eu trouxe, viu? Beatriz, Serolde, Dri, Drade, Jamile, Valentina, Mendes, Souza, Beatriz, sejam bem-vindos. Sema Rocha Araújo, Natália Ângeles, Raul, querido, tudo bem? Fabiana Jimenez, Souza Beatriz, a Paula Guima, Renata Linda Feliz. Gente, adorei esse nome, olha, que pessoa com autoestima. Eliana Mata, Susumo, Matsumoto, Rosane Bock, querida, tudo bem? Darlene também, Tininha, bem-vinda, que bom, que bom. Fico muito contente de ver vocês. Ah, você é a Jaque, irmã do Beni. Ó, esse seu irmão é um querido, viu? Sheila Sniffer. Doutor Pedro entrou, que bom. Agora falta só pedir para entrar na live. Tem um pedido aí na sua entrada, tá bom? Assim que eu receber aqui, eu consigo colocá-lo para a gente conversar. Tati Fono, Valdirene, Jana Janinha, Fernando Borrego, que bom, tentando compartilhar. Doutor Pedro, quando o senhor entra, tem lá uma tela escrito pedir para entrar na live. Patrícia Alves, tudo bem? Paula Minoso, Jeff Benites, Adams Roberts, tudo bem? Mag Vicentini, vamos ver quem mais está aqui, ó. Edélzia, M. Brisler, Dedé, querida, tudo bem? Seral de aparelhos auditivos, muito bom, gente, muito bom. Então, daqui a pouco, o Dr. Pedro Katz está aí com a gente, ele que é psiquiatra, né, chefe do serviço de psiquiatria da Beneficência Portuguesa, que recentemente deu uma entrevista sobre misofonia no UOL. Vocês tiveram oportunidade de ver? Como tudo do UOL teve uma super repercussão, né? E daí a gente o trouxe aqui, fisgou o Dr. Pedro para compartilhar com a gente algumas ideias. Não estou conseguindo. O senhor está sozinho, Dr. Pedro? Deixa eu ver aqui. Isso, que ótimo. Vou lhe chamar aqui, ó. Que bom, que bom. Davi Bittencourt, tudo bem? Brudu, EBN4, Gil Borba, que bom ver vocês, pessoal. Doutor Pedro, eu recebi e mandei de volta. O que será que aconteceu? Para mim já está zerado aqui, como tendo lhe convidado. O senhor pode tentar de novo, doutor Pedro? Coisas de live, né? De tecnologia. Marcela Costa, querida, quanto tempo? Alessandra Bueno, Túlio 045, boa noite, querido, tudo bem? EBN4. Se o senhor puder repetir o procedimento, aí vai chegar aqui pra gente. Enquanto isso, pessoal, se vocês sentirem no coração aí, clica no aviãozinho aí, convida pessoas que têm a ver com o tema, ou porque tem misofonia, ou porque estudam zumbido, né? Porque as coisas têm a ver, ou porque são profissionais. Alex Mota, querido, grande Alex, que ajuda todo mundo aí, né? Paty Sei, Maurício,
Lilian Fayef. Bom, eu vou, enquanto o doutor Pedro vai falar... Oi, Bezerra, tudo bem? Boa noite. Enquanto o doutor Pedro vai tentando aqui entrar, eu vou contar para vocês que um dos meus prazeres de fazer uma live com um psiquiatra é porque eu queria ser psiquiatra quando entrei na faculdade. Vocês acreditam? Aí a vida dá essas voltas que a gente nem acredita e fui para otorrino para fazer cirurgia. E daí a vida dá outras voltas que a gente também não acredita e eu fui parar no zumbido, que tem uma fortíssima relação com o emocional, né? Enfim, acho que foi a essência da psiquiatria, de quem gosta de comportamento, voltando aí. Nossa, tem gente falando aqui comigo, sou fã, fono e sua fã, e do Dr. Pedro, que bom, Jaque, que bom, muito legal. Isso, Dr. Pedro, eu não sei, na verdade, depois que tenta, se não dá certo, se apaga aí, mas acho que deve ter alguma coisa de solicitar para entrar na live. Então, Maurício, hoje a gente vai falar de misofonia, tá bom? Hoje não vai ser de zumbido. Lisane Albertini, querida, que bom ver você aqui. A gente está fazendo uma horinha recebendo vocês, enquanto a gente não recebe a nossa estrela maior, né? Aqui, ó, querido, tá aqui, ó, Dr. Pedro, vamos de novo, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Márcia Guimarães, Cris de Souza. Oi? Bem-vindo! Demorou, mas deu, Tudo na sua hora, tudo na sua hora. Tudo bem? Certeza. Você já me deu o aval de eu te chamar de você, né? Então eu Com certeza. Tá? Não, tranquilo. Faça Desculpe aí pela coisa. demora, boa noite para todos, desculpe pela demora, que coisas do Instagram, mas tudo bem. Acontece, é isso mesmo. A gente às vezes fica na mão, mas no fim tudo dá certo, né? Eu estava ouvindo a sua história aí Da psiquiatria. dos desejos da psiquiatria, mas tudo bem. Sempre bem-vindos. Acho que a gente faz toda uma coisa sistêmica, é muito legal, né? Com certeza. E o que eu falo, hoje a gente acaba trabalhando com temas que são afins com a psiquiatria, né? O zumbido, a hiperacusia, a misofonia, né? Enfim. Mas hoje é dia de aproveitar todo o seu conhecimento para a gente falar um pouquinho da sua experiência, né? Legal, vamos nós. Vamos lá. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bom aqui como dupla, né? Que vai rolar uma energia boa e uma sintonia. Não tenho dúvida. Vamos embora, vamos em frente. Então, deixa eu lhe perguntar. Olha, como a nossa plateia é mista, né? Tem profissionais de várias linhas aqui que eu já cumprimentei, tem pessoas com misofonia. Inclusive, tem pelo menos uma pessoa que se curou da misofonia, que essa é uma história à parte. A ideia é que eu lhe faça perguntas que vieram deles, tá? Então, vamos ver. Tudo bem. É a voz do povo. Vamos lá. Então, legal. Como é que o senhor enxerga essa questão da misofonia? O que ela é no seu conceito? Ela é uma doença? Ela é uma síndrome? Ela é uma condição? É um distúrbio? Como é que o senhor encara isso? Bom, vamos lá. Então, assim, para a gente falar de ser doença, é importante que a gente entenda assim, o que é saúde. Se saúde é qualidade de vida, bem-estar físico, pessoal, emocional, social, ausência de doenças, realizações. Então, toda uma situação que a gente tem de misofonia, a gente pode dizer que é uma doença, né? Sob esta ótica, tá bom? O descritivo da misofonia fala numa síndrome. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, é um conjunto de manifestações, né, que a gente agrupa, tenta classificar, tenta entender, tenta acompanhar. Então, crônico, sim, porque, na verdade, tem as histórias, em geral, não para todos, mas as histórias se iniciam, em geral, na infância e acompanham a pessoa na idade adulta, com toda uma carga de sofrimento, né? A gente faz uma semelhança, vamos dizer assim, dentro da psiquiatria,
com muitas situações que a gente tem, até na área de dependência química. É curioso, porque a história da dependência química também, ela é sindrômica, ela é multifatorial, ela é crônica e exige todo um tratamento e acompanhamento quase que durante a linha da vida, é sempre uma adaptação, mesmo quando a pessoa está melhor, né? Talvez a única diferença que a gente não tem claro ainda para a misofonia seria de ser uma coisa multifatorial, né? Entendeu? Como a gente tem em outras situações. Então, respondendo a essa pergunta, eu acho que ela é um pouco de tudo isso, né? De todas essas questões. Perfeito. Eu não sou muito apegada à raiz das palavras, etc., né? Mas sim, eu acho que isso é importante do ponto de vista científico, de definição, etc., né? Agora, como a gente reconhece uma pessoa com misofonia? Bom, então assim, o que é importante? As pessoas com misofonia, elas chegam para nós nem sempre contando o quadro ligado à misofonia. Muitas vezes as pessoas chegam por outros, não, pelo menos na área da psiquiatria, né? Chegam por outros, por outras manifestações, por explosões de raiva, por ser pessoas que estão tendo grandes dificuldades relacionais no trabalho ou mesmo em casa, as pessoas caracterizam. Mas assim, o quadro de misofonia como tal, quer dizer, dentro da chamada síndrome da sensibilidade seletiva ao som. Então, esse é o nome dos 4 S's, né? Então, a síndrome é um conjunto de sintomas. Agora, sensibilidade seletiva ao som. Então, são pessoas que contam para nós, ou outros nos contam, que elas têm uma sensibilidade a sons que não são sons altos, não são sons que incomodam outras pessoas. Então, são sons muitas vezes tidos como pequenos, né? Mastigar, ranger dente, fungar nariz, às vezes sons pequenos produzidos por objetos, como clicar a caneta ou clicar do mouse, eles contam no escritório. E vamos dizer assim, este quadro vem acompanhado sempre de reações de raiva, de intolerância, muitas vezes de explosividade. As pessoas contam para nós que elas se incomodam muitas vezes com o som e muitas vezes com a pessoa que está fazendo o som, né? Elas, até aquele momento, quando não é feito o diagnóstico, por exemplo, elas não têm uma clara noção, elas sabem que tem alguma coisa que não está bem, né? A reação é desproporcional ao tamanho do som e elas têm uma dificuldade muito grande de controlar essa reação. Muitas vezes depois elas reagem com um remorso muito grande, mas a raiva e a intolerância se sobrepõem a este remorso, né? Então são sempre a sons pequenos, muitas vezes pelas outras pessoas quase que imperceptíveis, né? E pode vir, muitas vezes, às vezes é focado a uma pessoa próxima, a um familiar próximo, uma primeira manifestação, né? Às vezes, mesmo na criança, quando criança, às vezes percebe, ela foca num determinado som emitido por um dos familiares, pai, mãe, irmão, né? E passa a ter essas manifestações, né? Tem algumas outras coisas até para colocar do que vem junto, mas eu não sei se eu consegui explicar sobre o quadro, sobre a base, né? Claro que conseguiu. E eu fiquei curiosa aqui só pensando na minha realidade, né? E vou compartilhar com você e com todo mundo. Na minha vida, com misofonia, teve um divisor de águas, que foi o antes e o depois de uma entrevista no Fantástico, que o pessoal do grupo Misofonia Síndrome indicou meu nome, eu aceitei fazer, e de repente aquilo explodiu, né? Então, eu estou contando isso porque hoje, quando eu atendo uma pessoa com misofonia, eles sentam na minha cadeira e falam assim: doutora, eu vim por causa de misofonia. Então, como o senhor está falando, pelo lado do psiquiatra, tem um quadro, vai com o quadro comportamental
E dentro disso existe o diagnóstico da misofonia, né? Então eu venho recebendo o contrário, venho recebendo pessoas que se autodiagnosticaram, né? Por causa de alguma das coisas aí que estão na internet, e eles vêm prontos pedindo ajuda pro tratamento. Então eu achei essa realidade, nossa, bem diferente, né? Hoje a gente sabe que a internet, hoje ela tem muita informação boa, tem de vez em quando uma informação, mas tem muita coisa, né? A gente vê hoje, desculpe, grupos de autoajuda, a gente vê a sua própria atividade, né? Sabe, com a quadrilha do ouvido, com o instituto, com o novembro, né? Sabe, eu acho que é muito legal, é muito interessante. Ó, tá aqui, ó. Enquanto a gente tá em pleno outubro rosa, a gente já está se preparando para o novembro laranja, lógico. Porque apesar dele ser uma campanha antiga, só recentemente que ele abraçou a misofonia também, né? Quando a gente criou era só focado em zumbido, hoje é zumbido, misofonia e hiperacusia, e abraçando, incluindo os temas que são meio marginalizados. Não é? E eu acho que aqui até é bom a gente colocar uma coisa importante, né? Porque as pessoas perguntam, quer dizer, porque o zumbido, ele vem acompanhado, né? Sempre com algumas outras manifestações, né? Zumbido é um outro mal. Eu acho engraçado quando você fala assim que não ele é deixado meio de lado, quer dizer, mas nós que trabalhamos com os pacientes que têm, nós sabemos o quanto ele é subvalorizado e está por aí, né? Mas eu sempre me chama a atenção, porque as pessoas perguntam também sobre a hiperacusia e a própria a fonofobia, né? Então, a hiperacusia como uma sensibilidade maior a sons altos, né? Que as pessoas colocam, né? E a fonofobia, eu acho que tem aqueles exemplos que eu sempre falo clássicos, né? Da pessoa que vai numa festa de criança e só de imaginar que o balão vai estourar, ela já não fica bem, né? Entendeu? Mas o detalhe é que na fonofobia e, vamos dizer assim, na hiperacusia, você tem um fator muito ligado à frequência de sons, né? Frequência, amplitude de som. E na fonofobia, não. A correlação é muito contextual, é com o contexto da situação, como e quando ela acontece, né? Com certeza. E já que o senhor entrou nesse mérito também, né, da questão da quadrilha no ouvido, a quadrilha do ouvido, a ideia que eu tenho visto aqui em pessoas que vêm por causa de misofonia como principal queixa, essa mistura de intolerâncias a diversos sons, tá? Então, na minha cabeça aqui, eu tento separar e passar isso para os pacientes, embora por fisiopatologia a gente até possa ter algumas semelhanças, mas eu, a princípio eu deixo a misofonia para, como o senhor descreveu, essa intolerância a sons normalmente baixos, que têm um caráter repetitivo, que podem ser emitidos prioritariamente por tudo da boca, do nariz, das mãos, dos pés e às vezes por animais, como os latidos, os miados e os piados, né? Embora isso seja menos comum do que os sons humanos, né? Mas junto com isso, sempre o acesso, né, abrupto, desproporcional, incontrolado, de raiva prioritariamente, que muitas vezes, como o senhor lembrou, você lembrou super bem, Obrigado pelo você. Desculpa, faz as pessoas se arrependerem, né? E eu gosto muito também de um pesquisador que chama Tom Dozier, da Califórnia, que fala que entre ouvir o som e ter a raiva, existe um estágio intermediário, que é uma reação física, né, reflexa, uma contratura muscular reflexa, geralmente nas imediações aqui, né, do ouvido, da cabeça, mas que pode ser de ombro, pode ser de pescoço, pode ser de mão, né? Então ele coloca a misofonia como realmente um estágio de reflexo condicionado a sons, né? Sim. Enfim, nem todo mundo aceita esse estágio, mas para mim fez sentido, viu? Ok. Bom, tem uma pergunta aqui, ó.
com quem eu devo me consultar primeiro? Com um psiquiatra ou com otorrino? Não, eu acho que não tem muita dúvida, na verdade, a esse respeito. Vamos dizer assim, uma pessoa que já tem uma identificação do quadro, que já pesquisou na internet, obviamente, eu acho que é um distúrbio do som. Na verdade, a misofonia não é um distúrbio psiquiátrico. Existem alguns estudos de associação, vamos dizer assim, com pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo, né, com toque. Existem pessoas que pesquisam, inclusive, associação com síndrome de Tourette, né, a síndrome de Tourette, com emissão de sons guturais, algumas manifestações, coisas intempestivas. E existe até alguns estudos tentando associar sintomas da misofonia ou manifestações misofônicas em pacientes autistas, né? Então, questionamentos sobre o autismo e as manifestações misofônicas. Mas a gente não tem isso muito hoje ainda comprovado, né? A misofonia é muito recente, classificada como misofonia, como nome misofonia, a gente tem aí 20 anos, sei lá, 22 anos, né, da sugestão do nome, ainda não estava na classificação internacional de doenças e tal, mas assim, para poder responder, identificado, com certeza, pelo menos na minha visão, é para o otorrino. Às vezes é uma identificação que vai ser feita por um fonoaudiólogo também, numa determinada avaliação, por uma queixa. E assim, quando vem ao psiquiatra e tem essa manifestação, talvez até ele esteja numa determinada situação em que a gente deva co-abordar, né? Eu falo assim das comorbidades, né? As doenças que estão juntos, quer dizer, ele pode estar já num quadro com manifestações ansiosas, depressivas, em isolamento, porque essas pessoas se isolam, tomam medidas a pessoa de recuo, né? A pessoa se isola, a pessoa não consegue. Então, nestas situações, a gente até investiga. O que eu sempre falo no consultório, falava quando eu dava aula também, é que assim, que a gente tem que fazer diagnóstico, e diagnóstico a gente tem que perguntar, né? Quem não quer ouvir uma resposta não faz uma pergunta, e a gente tem que perguntar no consultório, né? Entendeu? Às vezes a gente não pergunta, e não vai ter nada, mas se tem uma suposição de que seja um quadro de misofonia, o primeiro caminho, eu creio que é otorrino, sim, pelo menos na minha visão. E isso não é uma resposta suspeita, né? Não. Não. Aqui já estavam comentando aqui, nossa, que surpreendente um psiquiatra falar que a misofonia não é psiquiátrica, né? E eu adorei, eu estou brincando com você, mas eu adorei, porque quando eu tive contato com a misofonia no começo, como tem grupos fortes de psiquiatria, de neuropsiquiatria na Europa estudando, e a única classificação engloba ela lá dentro da psiquiatria, de outros transtornos, quer dizer, me parece um pouco injusto para pessoas que só têm a aversão a sons, né? Isso. Enfim, não, e tem um outro detalhe, né? Quer dizer, as pessoas têm aversão ao psiquiatra também, né? Sabe, eu brinco assim que né? Entendeu? Psiquiatra é o médico de louco, né? Eu estou escrevendo um livro, acho que não vou conseguir acabar nunca, mas que chama assim, louco é o filho do vizinho, o meu é doente, né? Então, porque é sempre o do outro, né? Então você tem manifestações e as pessoas para chegar neste quadro no psiquiatra, muitas vezes elas chegam muito constrangidas, né? E o nosso papel é não assustá-la mais, pelo contrário, é tentar ajudar, né? Se for para atrapalhar, é melhor de ficar quietinhos, né? E as pessoas chegam mesmo nesse quadro muito angustiadas. E quando a gente consegue dar a orientação, diz, olha, é uma outra situação. Claro que a gente tem isso aqui junto que a gente pode medicar, né? Mas conhecer a respeito, pelo menos minimamente, é muito importante. E acho que é esse nosso papel, né? De difundir, de orientar. Eu acho que é muito bacana. Com certeza, com certeza. E eu acho que como tudo que é complexo,
todo mundo sai ganhando quando a gente tem uma interação multidisciplinar, né? Sim. Eu, pelo menos, trabalho com equipe desde sempre, né? Por causa do zumbido. Eu acho que é tão rico a gente ouvir uma opinião diferente da nossa e que pode ser complementar, pode abrir os olhos, né? Pode levar para um raciocínio e para um direcionamento de tratamento diferente do que você faria se você estivesse vendo só o seu lado da coisa, né? Certeza. Eu vou tomar uma liberdade, uma pessoa, eu acho que era Cristina, eu não sei, passou aqui na frente, colocando assim, que a reação pode ser emocional e a causa física. Sim. Na verdade, o que a gente estuda é assim, as reações são reações emocionais, muitas vezes muito intempestivas, muito intensas, causam muito sofrimento ao paciente, né? Muitas vezes causam muito sofrimento aos familiares e a gente estuda hoje a causa física. Então, no cérebro se estuda hoje muito reações simpáticas, se estuda sistema límbico, se estuda córtex pré-frontal, não é? Então, assim, para mim é muito claro, e assim como outras doenças, na área da psiquiatria tem muito isso, de achar que a doença é emocional e que deva ter força de vontade e fé, e não é, são situações de muito sofrimento, né? Eu tenho muitos pacientes que ouvem das pessoas assim, você tem que ter força, e ele diz, bom, se tivesse força eu já tinha resolvido. Né? Entendeu? Por conta da questão física. Então, eu acho que é importante deixar isso claro, sim, na minha visão. Se procura hoje quais são as causas físicas, tem alguns estudos, né? Mas este é o caminho. Então, não são quadros só emocional. Tem várias teorias de desencadeantes na infância que poderiam, mas tem que ter um substrato físico aí. E com manifestações emocionais muito intensas, muito mais do que as manifestações físicas. A pessoa pode ter manifestações físicas também pelo estresse, pela ansiedade, por tudo, alterações intestinais, alterações urinárias, mas em geral elas estão ligadas às manifestações primárias da misofonia. Perfeito. E lembrando um pouquinho dentro do que você falou, né, das questões estruturais, das questões comportamentais, eu lembrei que dentro desse ponto, dessa hipótese de hereditariedade, eu tive a sorte de ter uma aluna de mestrado super legal, alguns anos atrás, a Fúvia, e a gente publicou juntas, né, 2 pesquisas, a tese dela e um relato de uma família Eu li. Que a gente achou 15 Sensacional. pessoas Eu com vi. misofonia em 3 gerações. 15! E isso, sabe como começou isso? Uma delas veio aqui, né? Ela tinha zumbido e misofonia. Aí, quando eu fui investigar mais, ela falou assim, doutora, mas na minha casa todo mundo é assim. E eu, oi? Todo mundo quem? Opa, peraí. Né? Eu li. Muito legal. Ela me falou de 2 irmãs. E eu perguntei para ela, eu posso falar com as suas irmãs, né? Você me autoriza? Você fala com elas para ver se eu posso contactar? E, nossa senhora, qual não foi a surpresa? Porque essa paciente só achava que tinha as 2 irmãs e cada uma delas falou que os próprios filhos tinham, que não sei que a tia tinha. E a gente foi entrevistando um por um até chegar em 15. Bacana. Então, isso, para mim, deu um super fogo nessa possibilidade de ter uma hereditariedade, mas depois que a gente conversou com uma das mulheres que tinha 3 filhos com misofonia, então quadro clínico perfeito, e ela falou que o mais novinho, com 2 anos, já tampava os ouvidos e saía da mesa, né, na refeição. Eu fiquei me perguntando o quanto realmente não pode ser comportamento aprendido, né? Então, hoje, o que tinha ficado claro para mim, eu estou na dúvida, né? E o pessoal lá de Amsterdã gostou dessa pesquisa e agora eles querem fazer o teste genético nessa amostra aqui do Brasil, né? Olha que legal. Então, cenas dos próximos capítulos, né? Mas já que a gente está falando isso, comportamento aprendido, legal.
Comportamento aprendido das crianças com os pais é uma coisa que pega bastante, não é? Eu acho que aí se a gente nesse terreno a gente vai nadar, né? Entendeu? Porque e numa série de áreas, seja na misofonia e em outras coisas. Eu sempre digo assim que Sim. crianças aprendem não só comportamento, mas aprendem padrões de relacionamento, né? Então, Perfeito, dependendo de como perfeito. é essa estrutura familiar, você vai ter ali algo para se investigar. Achei lindo, nossa, esse eu vou acompanhar. Eu falo, a gente tem que ser bom exemplo, né? Se a Não gente tenha quer ter dúvida. filhos saudáveis, a gente precisa ser bom exemplo, porque eles chupinham o nosso jeito de ser e de Claro, fazer, total, né? Palavras total. não bastam. Lógico. Muito Total. bom. Vamos lá. Vamos ver quem mais. Tem uma pergunta aqui que é assim: muitas pessoas, muitos relatos expressam a raiva, o ódio, direcionam a raiva para as pessoas que produzem os sons e não para os sons em si, como a misofonia. Então, eu entendi que ao invés de responsabilizar o problema, a síndrome, as pessoas terceirizam a responsabilidade para o fulano ou ciclano que fazem o som assim. Não sei se você Tá. costuma ver isso também. Então, aqui talvez a gente já entre um pouco mais na população que venha para o meu consultório. Então, Tá. pessoas que venham para o meu consultório e mesmo portadoras de misofonia, muitas vezes elas têm um outro determinado tipo de alteração que está ligado ao senso crítico, tá bom? Então, mas, em geral, são pessoas que não têm ainda o próprio conhecimento ou não receberam o conhecimento do que é esta manifestação, tá bom? Então, Perfeito. ela se coloca numa situação de que ela é sensível e as pessoas fazem isso só para incomodá-la, sabendo que ela é sensível, né? Isso. Então, a gente tem muitas vezes também, não precisa ser em adultos, mas às vezes adolescentes que hoje acabam sofrendo uma pressão muito grande, porque quando descobrem na escola, e ele também não tem orientação, os pais não sabem, a escola não percebeu, né? Ele vai para um movimento de desconhecimento e de vitimização em relação aos outros, né? Então, Perfeito. ele passa a ficar mais vitimizado. Acontece com uma certa frequência nos adultos, também em alguns adultos, mas aí ou a gente tem a história do desconhecimento da pessoa ainda daquilo, ou muitas vezes uma alteração de personalidade. Às vezes ela recebeu informação, mas mesmo assim é defensivo para ela se colocar assim para justificar algumas coisas, algumas outras dificuldades e inoperâncias, né? Entendeu? Mas Certo. não é o que eu vejo com mais frequência, não. O que eu vejo com mais frequência são pessoas que vêm por terem as reações, conseguirem perceber e não conseguirem controlar. Perfeito. Eu tô vendo uma pessoa aqui, a Paula, tá comentando que ela não suporta música ruim. Ela tem vontade de fechar os ouvidos e que o Com filho música, faz isso. Provavelmente picotou. o filho, oi, Não, ele deu uma picotada, eu não ouvi. tá. Ela tá comentando a Paula tá comentando que ela não suporta música ruim, que ela tem vontade de tampar os ouvidos e que o filho faz igual. Mas isso que pode ser simplesmente o comportamento que a gente comentou. Eu Mas, acredito que sim, até porque aí é muito mais um padrão e tal, e tem alguma coisa não investigada. Eu acho que sempre vale a pena investigar junto para a Paula, vamos dizer assim. oi, E o filho segue o padrão, por conta daquilo que a gente colocou já agora há pouquinho, né?
Com certeza. Olha aqui, a Viviane chegou agora e escreveu assim, que live maravilhosa e eu perdendo. Não perde não. Mas eu vou voltar num assunto que é o Vamos lá. seguinte, não basta não gostar de uma música ou de alguém comendo de boca aberta. Isso não é misofonia. Não, Misofonia é não gostar e ter uma reação descontrolada. Eu sempre isso. comparo com a questão visual. Por exemplo, eu não preciso gostar de todas as cores de uma paleta, tá? Eu, por exemplo, não gosto de roxo. Mas eu vejo roxo ou marrom, eu vejo e eu não fico suando frio, passando mal, tá? Que cara, eu simplesmente não gosto. Eu não tenho uma alteração. Não gostar de sons é esperado, tá? A gente não Uhum. precisa gostar de todos, tá? Então, Isso. Não, só para a gente não fazer um diagnóstico, se encaixar num diagnóstico que na verdade não existe, certo, doutor Pedro? certo. Olha, então assim, eu sempre falo assim que o ser humano foi feito para variar, né? A gente não come a mesma coisa, a gente não gosta da mesma coisa. A gente tem vários tipos de filmes, porque algumas pessoas gostam de um, outro de outro. Músicas Isso. também, né? Se aparecer uma música que ninguém gosta, ela já não vai tocar, ela vai sumir antes Vai cair de fora. ir para a rádio, né? Porque não vai ter audiência nenhuma. Então, assim, né? Não tem. Então, na verdade, é um conjunto. E dentro desse conjunto tem a questão da sensibilidade a determinados sons pequenininhos, junto com isso, reações de aversão intensa com sintomas físicos, né? Raiva, reação de durante a reação e depois da reação. Então, a partir daí, a gente começa a montar um conjunto que pode. Perfeito. E alguém aqui está lembrando que a misofonia frequentemente vem junto com aversões a estímulos visuais ou senestésicos também, né? Tem pessoas que estão num restaurante ou estavam num restaurante antes da pandemia e alguém mastigando lá na última mesa que não dá para ouvir o som, mas dá para ver a Dá para ver. boca, né? Provoca a mesma reação, né? Então a Isso. misofonia é mais ampla do que só a aversão a sons em vários casos. Muito bem lembrado. Bom, tem uma pergunta aqui que sempre fazem, né? E eu vou passar a bola para você agora, hein? Manda. Porque vou ficar quietinha. O tratamento da misofonia pode ser feito com medicamentos e sem medicamentos? Como é que é a sua opinião em relação a isso? Bom, a minha resposta famosa é assim: tudo pode, mas depende. Então, Adorei! ela foi bacana, né? Entendeu? Então, assim, aí vai, depende, vamos dizer assim, do que vem junto entre. Desculpe, eu não quero ser pejorativo, mas no pacote, né? Porque as pessoas vêm com uma série de manifestações. Então, por se ter uma questão multifatorial, eu acho que o tratamento você também pode trabalhar de uma forma sistêmica. Então, tem algumas pessoas. O que vamos dizer ser importante? Se a gente parte do princípio que a misofonia, como tal, é uma alteração de estrutura física cerebral, que a gente não sabe ter um tratamento específico, mas existem algumas coisas que ajudam muito a melhorar. Então, existem Sim. técnicas de terapia comportamental, técnicas de trabalho de reeducação e treinamento auditivo, existe possibilidade da pessoa usar um aparelho, alguma coisa. Então, depende, é aquela história, depende do tamanho, né, da intensidade, né, e do que venham junto. Então, existem pacientes que têm quadros que a gente não tem certeza que eles são causados, ligados à misofonia ou não, mas tem quadros de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, quando você comentou a coisa do restaurante, quer dizer, tem pacientes que têm rituais junto com a misofonia, que têm questões junto com a misofonia de ver determinadas figuras geométricas e não conseguirem lidar, não é? Então, muitas vezes, quando a gente tem isso, o tratamento da questão ritualística ou da ansiedade ou da depressão
pode diminuir um pouco a intensidade da manifestação da misofonia. Quer dizer, então, aí entra muito a coisa psiquiátrica. Eu sempre falo assim de hormônios e emoções, né? Então, a gente tem situações de alto estresse fazem o cortisol ficar lá na lua, não é? E fazem cair funcionalmente os níveis de serotonina, que é o nosso neurotransmissorzinho calmante, não é? E a partir daí eu passo a ter manifestações proeminentes de sistema de adrenalina, para a gente entender, que estão ligados rituais, compulsão, ansiedade e pelo quadro. Então, muitas vezes, quando a gente corrige isso, eu tenho um auxílio na manifestação do sintoma e melhoro a suportabilidade para que a pessoa possa ter a outra gama de abordagens possíveis. Então, a gente não tem hoje um tratamento claro, mas existem diversas formas de abordagem, né? Além de abordagens comportamentais, o próprio trabalho dos grupos, né? Eu acho que os grupos que existem hoje na internet, seja de ajuda, seja de triagem, seja de encaminhamento, e que esclarecem e que propõem algumas coisas, são sempre também muito válidos. Não sei se eu me fiz claro aí, né? Sei sim, tanto é que tem uma pessoa que escreveu assim, a melhor live de misofonia dos últimos tempos. O que o senhor acha? Opa, que legal. Está sendo claro, né? Fico feliz. Aí, vamos, né? Que legal. A sintonia tá ótima, já tem gente concordando com quem escreveu, muito bom. Eu tô lendo aqui também, né? Muito individualizado. bacana. Individualizado, é assim, quando a pessoa coloca, eu acho que em medicina, quer dizer, na verdade, as questões são individualizadas. Quando a gente monta determinado... Eu costumo dizer assim que é que nem a Cracolândia, né? Na minha área, as pessoas falam da Cracolândia. E na Cracolândia, a única coisa que tem em comum é o crack. Porque o resto são pessoas diferentes, de idades diferentes, sexos diferentes, estão lá há tempos diferentes e por motivos diferentes, com reações diferentes, doenças diferentes. Então, é tudo diferente. Então, não dá para botar. Então, individualizado, sim. É que a gente passa a divulgar a parte diagnóstica e as pessoas, às vezes, nos grupos, elas se sentem muito confortáveis de descobrir que elas não são a única, que elas não são ETs, né? Sim, e nessa área, eu acho que de zumbi, do fonofobia, isso é muito relevante, né? As pessoas se queixam muito, doutor, eu não sei como é que eu vou recorrer, como que eu posso me sustentar em relação a isso. E às vezes os grupos ajudam muito e norteiam para essa busca. É isso mesmo. Eu peço licença para plagiar o exemplo do crack no futuro. Tudo bem. Achei ótimo, vou citar seu nome. Porque é isso mesmo, né? Meu Deus. Vamos lá. As pessoas estão querendo aqui orientação para como falar com as mães de crianças com misofonia. Você teria alguma orientação aos familiares? Como lidar com essa situação difícil? Acho que duplamente difícil, né? Acho que mães e pais têm, acho que uma dor no coração maior de ver o filho com problema, né? Qualquer que seja. Mas, por outro lado, esse problema é uma raiva manifestada contra os pais, né? Contra os familiares. Nesse sentido, você tem alguma sugestão? Tenho, assim, veja, então assim, o que é importante? Aí eu faço sempre a analogia com as questões psiquiátricas que são no meu dia a dia, no hospital, no consultório e tal, né? Eu sempre digo assim que sentimento é uma coisa que eu não discuto. Então, se alguém falar para mim que está com frio, eu não vou dizer, não, você não está, você acha que está com frio. A pessoa vai dizer, pô, porque quem é que está sentindo aqui, né? Eu vejo muito no hospital, às vezes eu atendo no Samaritano, na BP, e eu entro e pergunto, e aí, como é que o senhor está? A pessoa diz assim, eu não estou me sentindo bem. E levanta alguém da família e diz assim, está ótimo. Eu digo, peraí, vamos conversar, porque não é assim. Então, eu acho que a primeira orientação dos pais é de que, frente a um sentimento dos filhos, né, é fundamental que eles se abram primeiro para ouvir o que ele está dizendo, né? Segundo, se ele está dizendo algo que os pais não sabem como lidar e ele está tendo essa manifestação, buscar ajuda, alguém consiga informar.
os pais, em geral, carecem muito de informação, né? E pais e familiares. Na minha área, em depressão, é a mesma coisa. Quer dizer, a doença é falta de força de vontade, ou é vagabundagem no TDA, é não querer Certo. fazer. Não é, né? Então, quanto mais a gente consegue acolher os pais, e eu tenho essa experiência muito clara, né? Os resultados são absolutamente incríveis. Então, eu acho que a primeira orientação para um pai é assim, primeiro ter claro que não é culpa dele, é uma situação. Segundo, deixar claro para o filho que também não é culpa dele, a gente vai buscar a ajuda, a orientação e se suportar. E quanto antes a gente fizer isso, antes a gente está fazendo alguma coisa futura, até por coisas preventivas para os pais em casa. Então, a ideia não é que um pai pare de mastigar, né? Entendeu? Na mesa, não vai ter jeito. Então, mas dá o suporte, obrigar com o filho, porque ele diz que ele não está aguentando, né? Então, eu acho que essa orientação é bastante válida. É falar claramente de uma situação. Não inventar coisinhas, mas para a gente falar, a gente tem que se informar, e é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que é muito legal essa questão dos pais. Uma Com mensagem, certeza, né? com Uma certeza. mensagem Até importante. Sim, sim, diga. Desculpa, com certeza é importante, até porque esse conflito de sentimentos, né, é complicado. A gente atende muita gente que se sente culpada porque come uma maçã e mesmo que vá como eu tenho pacientes que mesmo que vá para outro quarto e feche a porta para não fazer um barulho, parece que a pessoa tem uma antena parabólica e consegue ouvir o som baixinho com a porta fechada, né? Então, Isso. isso gera muita culpa. Então, o que eu sugeriria, né, nesses conflitos, diagnóstico precoce, abordagem comportamental, acho super importante, né? E toda forma de tratamento é bem-vinda. Eu vou aproveitar e puxar um gancho da sua outra resposta, que eu adorei que o senhor falou, você falou essa questão do cada um é cada um. Então, eu que já tive a ciência injetada na veia, me percorria assim todos os centímetros cúbicos do meu corpo, hoje eu sou razoavelmente decepcionada com a pesquisa à medida que a gente enxerga o outro lado, né? Então, hoje, quando eu vejo meus colegas falando assim, não existem evidências que esse tratamento funcione, né? A gente tem as evidências científicas, Sim. Elas são parte de uma verdade, parte de um todo, e existe o que rola no submundo não científico, né? Que são os consultórios, essa outra parte de gente que melhora fazendo coisas que às vezes nunca foram descritas, né? Sim. Então, hoje, eu acho que eu dou o devido valor à ciência e não aquele suprassumo todo que eu já achei que era, né? E a prática é muito importante justamente porque cada um é cada um. E eu senti isso no seu discurso também, né? Cada paciente é de um jeito e precisa de uma abordagem individualizada, coisa que a pesquisa junta todo mundo e faz de conta que é um bloco só, né? Tá. Não, então, e é exatamente esse detalhe. Você não pode botar em grupo uma coisa que é individual. Você pode fazer um diagnóstico individual e pessoas com situações semelhantes, a gente tentar trabalhar de uma forma semelhante. Eu sempre falo assim que, apesar das estatísticas, a pessoa na minha frente não é uma estatística, ele é um ser humano, com uma série de variáveis, com uma série de comportamentos aprendidos outros, todo um sistema de onde ele vive diferente. E se eu desconsiderar isso, eu estou fadado a ter só números e eu vou... E aí entra naquela coisa assim, mais ou menos. Este paciente não se adapta ao meu modelo, o que é um erro. Claro. É um erro, né? Entendeu? É um erro e você exclui um monte de gente, né? Claro, com certeza. E agora, o tempo voa, né? A gente tem mais 10 minutinhos. Tá, beleza. A pergunta que não quer calar. A cura está próxima ou ainda temos uma longa caminhada pela frente? Recrute a sua bola de cristal e preveja o futuro.
alguém até escreveu aqui, tá? As pessoas estão querendo uma varinha mágica. Veja, eu acho o seguinte, se a gente considerar hoje o que a gente tinha de conhecimento há 20 anos atrás sobre misofonia, por exemplo, mudou muito, né? A gente Sim. mudou, assim como em muitas áreas da psiquiatria. Difícil a gente dizer, mas eu costumo dizer assim que na vida o tempo que a gente ganha um olhar muito maior para situações como misofonia e o próprio zumbido e manifestações do que a gente tinha antes, né? Essa pergunta Com é certeza. difícil, porque seria a mesma coisa perguntar para outras coisas. Eu brinco eu tenho uma equipe na BP que a gente faz interconsulta em hospital geral. E eu, há muitos anos, eu ando com uma lanterninha no bolso. Meus amigos perguntam, uma caneta lanterna, e eles perguntam o que é que faz um psiquiatra com uma lanterna. E eu digo que é para falar para os meus pacientes que tem luz no fim do túnel e não é o trem vindo, em sentido contrário, entendeu? Então, claro que a gente está caminhando e a ideia é sempre, e sempre que eu falo com meus pacientes, que a ideia é trabalhar ganhos, não perdas. Não adianta eu botar a mão no ombro dele, nossa, mas que coisa aí, eu não vou ajudar em nada. Mas de ele saber que a gente está buscando alguma coisa para ajudar a melhorar, que a gente possa ganhar, esta é a ideia. Então, eu espero sim que a gente tenha algumas coisas novas em breve, mas a gente ainda não tem essa bolinha de cristal. Mas enfocar desta forma é o melhor caminho. Com certeza. E eu vou fazer um paralelismo aqui, porque acho que, como em poucas situações, o mundo inteiro, no momento, está estudando a Covid-19, com um monte de pesquisa em todos os lugares do planeta, tentando chegar num consenso de tratamento, né, que possa Sim. curar as pessoas da Covid-19 de uma maneira mais, né, lisa, mais rápida, mais enfática, mais garantida, tá? E a gente vê que até hoje, com este contexto universal, o que a gente tem até hoje? A gente tem opiniões diferentes tem um em monte de cada coisa disso. lugar, né? Isso. Quer dizer, misofonia ou zumbido, nem é todo mundo pesquisando ao mesmo tempo, né? É um aqui, um ali, quer dizer, as coisas demoram muito para chegar num consenso, e o consenso da ciência é para lá de rigoroso. Não basta uma publicação de sucesso, precisam várias. Então, consenso às vezes demora década. Décadas, é verdade, exatamente. E como hoje, na minha cabeça, existe uma linha correndo em paralelo com a ciência, o que a gente fez? Minha ideia começou com o zumbido, né? A gente começou a catar mosca, quer dizer, pegar aquelas pessoas super sortudas que acabaram se livrando do zumbido quando ninguém acreditava nas pesquisas, porque elas não mostram isso, e a gente construiu um banco de dados de pessoas que estão sem zumbido. Publicamos com 80 casos e já estamos com 126. Por quê? Porque a gente botou a boca no trombone e mais profissionais que tinham pacientes que se curaram do zumbido mandaram para a gente. Então, a coletânea acabou crescendo. Com a misofonia, desde maio, eu resolvi fazer a mesma coisa, tá? Então, peguei o caso do Alex, que está aqui com a gente na live, peguei mais 2 casos, com 3 casos parecidos com o do Alexandre, né? Que se curaram, que se sentem sem aversão a sons, e achei mais 2 que são um pai e uma mãe de pessoas com misofonia, tá? Sim. Então, os filhos têm, eles tiveram e eles se livraram, tá? Então, a gente está com 5 pessoas, faz parte até da aula que eu gravei para o evento em novembro, mas cada um deles chegou à cura de uma maneira diferente.
Inclusive, doutor Pedro, esses dois que são o pai e a mãe de pessoas com misofonia chegaram espontaneamente, sem nenhum tratamento, coisa que a literatura fala que a evolução natural da misofonia ou é estabilizar ou é piorar. Ou seja, tem muita verdade fora e boa notícia fora da ciência. Por isso eu acho que a gente, né, os profissionais da saúde, tem que ter uma cabeça aberta, olhando tudo, né? E por isso acho que eu adorei a entrevistá-lo, adorei a oportunidade de ver um profissional que entende muito, sabe falar muito bem, mas acima de tudo tem essa veia clínica que eu adoraria que nenhum dos meus colegas perdesse, mas eles perdem, né? Ah, sim. Ver, eu adoro, né? Todo mundo sabe, meus amigos, minha equipe na BP, assim, que eu adoro, né? Que eu me sinto um jovem há mais tempo, né? Que a gente fala. Que assim, que tudo que a gente possa fazer, orientar, elucidar e tirar o preconceito e aí então psiquiátrica acima, muito difícil dele enxergar, né? Eu vou só rápido, bem rapidinho, puxar a sardinha para o nosso trabalho na BP. O trabalho cresceu muito, mas porque eu deixei claro desde o início que o psiquiatra era médico, como os outros médicos, ia trabalhar como os outros médicos, ter a rotina como os outros médicos, e hoje, no hospital, todo mundo, inclusive os pacientes, a gente não vai, vamos, não vão passar hoje, né? Eu digo, sabe, na visita e na orientação, nós fizemos um evento também sobre essas questões recentes do Covid que você colocou. Então, eu tenho um verdadeiro amor por isso, eu sempre tive, né? E todo mundo sabe. Então, é isso. E aí fica gostoso, né? Falar e fazer, né? Muito bom. Eu estou muito à É vontade e isso só tenho que aí. agradecer, viu? Não, olha, eu estou com o coração feliz, pensando que eu usei muito bem, nós usamos, aproveitamos muito bem esse nosso horário das 7 às 8, né, da noite, numa quarta-feira, não é isso? Certeza, certeza. Eu adorei também, olha, estou adorando, estou vendo aí os comentários das pessoas, né? A gente está Que acabando, né? Porque tem um horário mesmo, né? tem, Aí, o Instagram derruba a gente. Então eu quero aproveitar para fechar agradecendo todo mundo que esteve com a gente. Teve um momento que a gente alcançou 3 dígitos aqui. Todas as pessoas que escreveram, que elogiaram, botaram um coraçãozinho, mãozinha, florzinha, etc. aqui. E todo mundo que já está se despedindo e agradeceu aos dois, a nós dois. Eu fico muito contente que essa sensação de missão cumprida não tem preço, não é? Doutor Pedro, com todo o respeito do meu coração, vai um coração para o senhor como pessoa e profissional, viu? Adorei. E muita gratidão por ter aceito o nosso convite, tá bom? e eu, olha, eu só tenho a agradecer aí a você, quer dizer, na verdade, para mim foi uma honra poder participar aqui com você, da gente esclarecer. Fiquei muito feliz também, adorei. E as pessoas estão dizendo aí, uma hora dessa a gente faz outra, não tem problema. Eu estou Uma hora a super à gente faz disposição, outro. Novembro Laranja tá né? aí. Aliás, vou aproveitar e lembrar para todo mundo, ó. Daqui a pouco Novembro tem Novembro Laranja. Laranja, zumbido, misofonia e hiperacusia. Tá bom, gente? Então, boa noite para todos e a gente se vê numa outra oportunidade, tá bom? Tchau, tchau, gente. Uma Tchau, boa doutor Pedro. Boa noite. todo mundo. Tchau.